Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 3. Quando chegou o ano 405 depois de Cristo, o imperador Constantino morreu e sua igreja seguiu unida ao Estado. Dessa forma, Satanás trouxe a falsa doutrina para dificultar a salvação dos homens. Isso se deve ao fato de que o Concílio de Nicéia ocorreu em 325 depois de Cristo. Naquele ano, a Bíblia Sagrada foi publicada. Ali deixou de ser apenas manuscrito para tornar sistema religioso. Infelizmente, os livros que não estão na Bíblia ficaram proibidos e seriam punidos aqueles que os lessem. Depois que Constantino morreu, novas regras foram criadas para a igreja triunfar na terra. A liderança que sucedeu Constantino alterou a sede de Constantinopla para Roma. Dissera que ficaria bem na capital. Depois implantou o culto mariano, adorando Maria. Ela, de agraciada, se tornou rainha do céu. Após a igreja e o Estado se unirem, ergueram templos onde queriam. Trocaram o sumo sacerdote Jesus pelo purgatório, prática chamada purificação de almas. O tempo foi passando, até a liderança tivera nome trocado de pastor para papa. Segundo as alegações, os congregados recusaram ser rotulados de ovelhas. A perseguição terminou após os grupos do Senhor ou tribos dos filhos de Israel acabarem. A igreja recém-levantada não foi impedida de anunciar Jesus, apenas puniam aqueles que criticavam a doutrina recente. Na fundação da igreja, apenas os privilegiados tiveram parte. Os humildes se tornaram massa de manobra daqueles que juravam seguir a doutrina. Em 610 depois de Cristo, alguns jovens, na intenção de buscar Jesus, encontraram algo renovador. A entidade revelou ser Jesus Cristo, o Deus poderoso. Esses jovens ouviram falar segredos que só eles sabiam. Os tais não foram convencidos somente, mas fizeram muitos acreditarem naquilo. Desde então, a comunidade tomou conhecimento do ocorrido. Naquele tempo surgiu o espiritismo conhecido hoje. Muitas pessoas foram alienadas nas províncias após ouvirem o mistério. O demônio estava muito próximo, porque o evangelho do reino tinha perecido. Os habitantes deste mundo sombrio não apenas investiram numa doutrina, mas também em outras que surgiram depois daquela. Os religiosos da época permaneceram fortes, porque seus membros se tornaram espíritas. Ali Satanás fazia caridade e sem opção todos nasciam, morriam sem saber a verdade. Um pouco à frente, 1450 depois de Cristo, surgiram pessoas insatisfeitas com a crença romana. Aquelas se aclamaram lideranças protestantes. As religiões anti-Roma começaram por líderes aclamados. O crítico disso tudo, os grupos ou tribos dos filhos de Israel só voltariam depois que o sistema perecesse. Elas seriam erguidas por homens ungidos pelo próprio Deus, os 144.000. Aquele não era o momento da profecia cumprir. É óbvio que deveria acontecer aquilo. Já os ungidos não poderiam seguir uma doutrina existente, pois tal meta os afastaria da verdade. Para a tristeza do Senhor, pregaram o evangelho que já era anunciado. Os reformadores da religião implantaram o nome ministerial, mas não implementaram o ensino sagrado. Os homens e os demônios sabiam que Cristo traria o evangelho do reino novamente. Pela força natural, as pessoas quiseram erguê-lo, mas não conseguiram, porque a profecia não havia se cumprido. Aqueles que guardarem a palavra serão entendidos, porque o evangelho eterno
estrutura e propaga a salvação, muito diferente dos evangelhos que só garantem vida prazerosa nessa terra. As pregações de Jesus revelam tempos difíceis e, sem entendimento, os homens anunciam errado. Alguns acreditam ser libertos por serem batizados, mas só comentando liberdade não a possuem. Deverão abraçar o sacerdócio de Cristo para alcançar paz na alma. O grupo do reino espiritual anuncia o evangelho eterno. Esse é o que pregamos. Muitos, sem entendimento, abominam essa palavra. Aprenda esse texto. Satanás e aqueles que o apoiam comentam: Deus salva as pessoas onde estiverem congregando. Só depende delas. Ele sabe que essa palavra não é verdadeira. Deus não estabelece na terra plano de seguimento individual, e sim linhagem. Como já esperado, nos últimos dias viriam as tribos dos filhos de Israel. Hebreus 8, 8 e 10. Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Porque esta é a aliança que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo.